No vídeo de hoje, a gente vai ensinar você a fazer um sabonete com a temática natalina, utilizando a base glicerinada no método Melt and Pour. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. E se você está voltando aqui, seja bem-vindo de volta. Desde o começo desse ano de 2023, a gente se aprofundou muito nos estudos sobre base glicerinada. E por conta disso, a gente criou, inclusive, um mini curso voltado apenas para a criação de base, que é indicado para quem já sabe fazer sabonete, né? Porque algumas pessoas ainda ficam chocadas, mas a base glicerinada também precisa da soda cáustica para ser produzida, né? Eu sei que muita gente fala, eu vou fazer base glicerinada porque não tem soda. Bom, gente, de qualquer forma, nenhum dos sabonetes, né, tanto da base glicerinada quanto no normal, opaco, que a gente faz pelo processo de saponificação completo, ambos tiveram soda cáustica em sua composição, né, em algum momento. Porém, essa soda cáustica reagiu completamente e se transformou em sais, também conhecidos como sabão. Antes desse vídeo aqui, a gente já produziu outros conteúdos gratuitos, né, utilizando base glicerinada para derreter nesse Melt and Pour. E também, há alguns anos atrás, a gente chegou a fazer alguns testes aqui de base glicerinada e compartilhou a experiência desses testes com vocês, né. É claro que depois, quando a gente se aprofundou e começou a estudar mais, a gente desenvolveu bases glicerinadas muito melhores, né? Até então a gente sabe que é tentativa e o erro e o aprimoramento. A ideia dessa decoração que a gente vai fazer hoje é basicamente camadas, né? E a gente vai tombar a forma para conseguir fazer essa montagem. O que vocês precisam ficar atentos? Na hora de montar as camadas, você tem que se certificar que a camada de baixo está bem firminha na hora de despejar. Ou então você pode até, de propósito, despejar ela enquanto ela ainda não está completamente firme. Mas saiba que isso vai causar um efeito. Então, o legal é que hoje a gente vai fazer um passo a passo com vocês, mas a gente também vai trazer uma segunda possibilidade, tá? A gente vai fazer o passo a passo utilizando a base branca e vamos trazer uma outra possibilidade onde a gente usou majoritariamente a base transparente. E nessa, aconteceu isso. Eu despejei a camada branca antes que a camada vermelha tivesse firmado totalmente, porém ela já tinha dado uma leve firmada, então deu um efeito, né? A parte branca chegou a descer um pouco, mas não chegou a se misturar por completo com a parte vermelha, por isso, né? Porque ela já tinha formado uma certa resistência, porém não o suficiente para sustentar a camada branca sem afundar. Então é isso, vamos pro passo a passo, lembrando que os detalhes, né, para além do que você vai encontrar no vídeo e também coisas do vídeo, estarão no blog, que é o primeiro link que aparece aqui na descrição desse vídeo. E o verão chegou, né, gente? Como a gente não vai mexer com soda cáustica aqui, tomei a liberdade de ficar numa roupa mais fresca, porque tá fazendo 1200 graus aqui. Eu já comecei previamente deixando pesado aqui 400 gramas de base glicerinada e espiral de ervas na cor branca. Eu poderia usar uma base glicerinada transparente aqui e, né, usar os meus pigmentos, que a gente vai ter 3 cores nessa decoração, né? O vermelho, o verde e o branco, os clássicos aí da época natalina. E vamos finalizar com a estrelinha amarela. Beleza, então eu vou começar aqui colocando minha base para derreter. Caso você não tenha um fogãozinho desse, você pode usar o banho-maria, sem problemas. Lembrando que como esse fogão ele só vai esquentar a parte de baixo da panela, é importante você estar frequentemente misturando, né? Para que a parte de baixo não aqueça demais e a de cima permaneça sólida. Então você vai misturando aí para que não queime e ela vá derretendo aí com mais facilidade. Bom, já estamos então com toda a nossa base derretida. Vou adicionar aqui o meu aroma. Eu fiz um blend de óleos essenciais, gente, que ficou babado. Canela, gengibre, limão e baunilha. Tá bem natalino, Jingle Bell. O de baunilha, na verdade, não é óleo essencial, né? É uma óleo resina. Tem um cheiro bem bom. Mas se você tiver uma essência de baunilha e uma essência de canela aí, já faz um cheirinho natalino bem legal. Mas então, a conta que eu fiz pra gente conseguir calcular essa fórmula foi o seguinte: 100% da minha fórmula equivale a 400 gramas de base, certo? Eu vou separar 45% para pintar de vermelho, 45% para pintar de verde e os 10% que sobra eu vou deixar branco. Eu calculei, né, 45% de 400 e deu 180 gramas. Então eu vou começar aqui com 180 gramas, eu já vou botar os 10% do branco aqui, ao invés, que dá 40 gramas.
E o que sobrou aqui vai ser minha cor verde. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar o branco coberto. Quando você tampa ele assim, você retarda de formar aquela película em cima. Se formar, a gente vai aquecer. Esse outro aqui eu vou pintar de verde e esse daqui eu já vou pintar logo de vermelho. Eu já deixei os meus pigmentos, os meus óxidos, pré-diluídos em glicerina, tá? Aqui eu tô numa proporção 5:1, 5 de glicerina para 1 de pigmento. Então, eu vou pingar e vou mexendo até eu chegar na cor que eu quero. Fez nem cócegas. Tá começando a dar um tom. Eu acho que eu vou, ao invés de usar a espátula temporariamente, eu vou usar esse fouetzinho que ele é melhor para incorporar. Acontece que o fundo branco da base branca deu esse tom rosado pro nosso sabonete. E a gente queria ele mais vermelho. Então a gente vai experimentar usar esse pigmento aqui que a Kay mandou pra gente, que ele é um vermelho mais aberto, né? E talvez seja mais eficiente aqui, porque a gente quer um vermelho mais forte, não um rosa, né? Poucas gotinhas, a gente já conseguiu uma pigmentação bem maior. Eu ainda vou botar mais umas 4 gotinhas aqui. E aí mexe bem. Se você por acaso estiver usando a base transparente, você vai ver que não fica rosado, ele fica com um fundo mais vermelho, assim. Muito importante o posicionamento aqui da forma para esse sabonete. E aí eu coloquei aqui um negocinho de silicone, você pode improvisar aí na sua casa com o que você tiver. Um paninho, vai ao mesmo tempo que levantar a forma, né, também vai impedir que ela escorregue, dando uma aderência aqui. Então você deixa ela bem viradinha de lado e pode colocar o seu vermelho. Eu recomendo que vocês coloquem até alcançar a linha do fundo lá. Aí eu vou entortar um pouquinho mais aqui. Se você ficar com medo de tombar, você pode colocar uma outra coisa para escorar aqui desse lado também. Dá essa sprayzada para tirar as bolinhas de cima. Aqui eu não tampei, demorei tanto para pigmentar o trem que já fez a películazinha. E vou dar uma esquentada nesse. Eu tô só usando o calor da superfície. Já vou deixar isso aqui pigmentado. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um fundo com essa cor aqui. Esse até que ficou, né? Então, mais uma vez, eu vou apelar pro pigmento líquido da Kay. Agitar aqui um pouquinho. E colocar algumas gotas pra escurecer. Maravilha! A gente precisa esperar que forme uma película grossinha aqui. Você pode deixar a sua base normal sobre a bancada coberta com alguma coisa e na hora você requenta ela, não tem problema. Bom, agora a gente vai pegar essa camada de branco e vai despejar aqui em cima da camada vermelha. Se perde um pouco aqui que ficou grudado. É importante que essa linha branca cubra toda a parte vermelha. Ó, gente, ficou um restinho aqui na forma, tá? Normal, que ele vai endurecendo e aí vai ficando difícil de colocar. Se eu colocar aqui agora, vai ficar um cocôzinho. Então, se você quiser aumentar um pouquinho a quantidade, levando isso em consideração, né? Pra você ficar com uma linha mais espessa. E aí, agora eu já vou pegar a minha verde aqui, já vou colocar ela pra requentar. É normal que essa camada branca endureça muito mais rápido do que a vermelha, por se tratar de uma camada bem mais fina, né? Ela tem bem menos sabão. Bom, aí aqui agora, gente, que eu já vi que tá firminho, botei o dedo assim, ó, não veio nada, não tá mole. Depois de fazer esse teste, aí sim eu posso colocar a forma de volta na posição original. E aí eu venho aqui já com o meu verde bem derretidinho. Essa estrelinha aqui eu fiz com uma extrusora, tá? Se você não tem, esse aqui vai ser seu resultado final, sem a estrelinha. Mas se você tiver, você super pode colocar ela aqui, ó. Eu quero colocar ela do ladinho verde. E quero que o topo
canto dela fique pra cima. Ela ficou um pouco torta. Agora, pra fazer um acabamento, a gente vai polvilhar um pouquinho de mica dourada aqui em cima. Agora vamos esperar, né? Endurecer pra cortar. Bom, aqui a gente já tá cortando o sabão 24 horas depois, né? Ele já tá pronto pro corte. A gente tá usando esse cortador de linha aqui, mas você pode muito bem utilizar uma faca, tá? Pro melting pour não faz tanta diferença, mas a gente já consegue ver que ele ficou super charmoso. Nossa amiga que trabalha com a gente falou que lembrou aquela borracha da infância. Se mais alguém teve esse insight aí, bota nos comentários, concordo, me lembrou a borracha. Como a gente optou por fazer a base branca, os tons que a gente obteve foram tons mais pastéis, né? Não era exatamente isso que a gente tinha em mente, a gente queria uma cor um pouco mais fechada, mais vibrante talvez, e por isso a gente resolveu reproduzir a fórmula novamente utilizando a base transparente para fazer o vermelho e o verde e utilizando a base branca apenas para fazer o branco mesmo. Uma coisa que a gente tem muito orgulho das nossas bases glicerinadas é que elas produzem uma quantidade de espuma muito satisfatória, né? Muita gente não gosta de base glicerinada porque acha que ela não espuma o suficiente, porque tem que adicionar lauril. E nas nossas a gente não sente essa necessidade, a gente gosta dessa espuma mais cremosinha que ela faz. E realmente você não precisa ficar esfregando muito pra sair a espuma. Você esfrega um pouquinho e já vê aquela espuminha bem gostosa. Ah, no sabonete que a gente usou a base branca, a gente consegue ver que a espuma ficou levemente esverdeada, mas nada que influencie no uso, nem as mãos, nem a pia, nada ficou verde, foi realmente só um leve tom esverdeado nas espumas. Que aconteceu porque, como vocês viram, a gente precisou colocar bastante pigmento para conseguir pegar a cor verde. Então deixa aí nos comentários dizendo qual foi a sua versão preferida, né? E se você vai fazer pro Natal, lembrando que a cura do melting pour, e essa é a grande vantagem da gente usar a base glicerinada, ela é muito rápida, né? De um dia pro outro o sabonete já endureceu, você já pode cortar, embalar e comercializar. Para fazer o sabonete que a gente usou a base transparente, a gente usou uma base glicerinada de baixo suor, que é uma base glicerinada que a gente desenvolveu. Tá disponível tanto no nosso mini curso de base glicerinada, como também no nosso curso completo de saboaria, que agora, gente, só vai ter turma no ano que vem. Então já se prepara aí lá para abril, para quem ainda tá aí no pique de estudar muito, se aprofundar, recomendo. Lembrando que o de base glicerinada não tem turma e tá lá disponível a todo tempo, a hora que você quiser adquirir. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me contar aí se rolou, se fez sucesso, se ficou bonita a decoração. E eu quero também, né, gente, que se vocês postarem no Instagram, você marca a gente lá, que a gente vai adorar ver a versão de vocês desse sabonete natalino. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!